Olá, sejam bem-vindos a 21 Training Coaching, Escola Diogo Suchinski, esse é o nosso tradicional informativo semanal para índices internacionais, válido para esta semana de 3 a 7 de fevereiro de 2014. Lembrando que você nos pode acompanhar nas redes sociais, @21TC_Underline Brasil no Twitter e no Facebook estamos como Investidor Exitoso. Vamos fazer um repasse aqui pelo nosso calendário econômico durante esta semana, veremos as principais notícias, as notícias de alto impacto. Temos aí, nesta segunda-feira, 6h53, sempre horário de Brasília, PMI de fabricação na Alemanha e PMI manufatureiro para a Inglaterra às 7h30. Já na sessão americana, às 13 horas, índice industrial para os Estados Unidos. Na terça-feira, temos aqui 1h30 da manhã, taxas de juros para a Austrália e declaração da taxa do Banco Central australiano no mesmo horário, notícia aí de alto impacto. Na sessão americana, meio-dia, discurso do secretário do Tesouro, Sr. Liu, e na asiática, novos postos de trabalho e taxa de desemprego às 19h45 para Nova Zelândia. Quarta-feira, temos aqui às 7h30, PMI de serviços para a Inglaterra. Na sessão americana, temos às 11h15 mudanças de empregos não agrícolas para os Estados Unidos, às 13 horas, índice não industrial para os Estados Unidos. E na sessão asiática, às 22h30, temos aí balança comercial, confiança trimestral nos negócios e também vendas no varejo mensal para a Austrália. Quinta-feira, temos aqui na sessão europeia às 10 horas da manhã taxas de juros para a Inglaterra, às 10h45 descendo as taxas de juros para a Eurozona, e na americana temos aí às 11h30 pedidos de desemprego, produtividade na agrícola, conferência de imprensa do Banco Central Europeu às 11h30, às 13 horas PMI IVE no Canadá. E fechando a semana na sexta-feira, principais notícias para o Canadá, às 11h30, novos postos de trabalho, taxa de desemprego, folha de pagamento na agrícola e também taxa de desemprego para os Estados Unidos. Vamos começar então aqui com a nossa tradicional plataforma. Um segundo. Vamos começar com o Standard & Poor's, o SP500. Standard & Poor's que tocou importante suporte no semanal, não conseguindo fazer a ruptura do 1769, não conseguiu fazer essa ruptura. Se fizer a ruptura 1732, poderá ser o seguinte objetivo no semanal, fechando a semana com doji. Veremos qual será a reação. É possível que venham repiques, é importante suporte, poderá repicar este Standard & Poor's, tendo em conta essas pavios aqui, essa cauda longa que deixou, esse martelo, possível piso duplo no diário, poderá ser um repique importante nesse Standard & Poor's. Vamos estar atentos, pendentes, pois poderá voltar à sua tendência principal altíssima. Esperaríamos um mínimo maior no diário para buscar uma compra. Vamos com o Nasdaq. Vamos com o Nasdaq também no semanal deixando uma cauda longa e poderá apresentar este movimento. Fundo ascendente no semanal e voltar a testar os 3.621 pontos. Já veremos realmente se fará este movimento no diário, deixando uma cauda longa também em consolidação, possível piso duplo. Em caso de que repique, poderá voltar a testar aí os 3.585 pontos. No intradia, deve fazer a ruptura, tem que fazer a ruptura da média móvel de 200, um throwback acima da média móvel de 200 períodos em 4 horas, poderia ser uma oportunidade de compra. Já o Dow Jones, o índice Dow Jones é o mais debilitado de todos. Se vemos aqui no semanal, fez a perfuração aí dos 15.700, tem um pouquinho mais de espaço até os 15.461. Se fazer a ruptura aí sim, os 15.300 pontos aproximadamente poderemos ser o seguinte objetivo, o seguinte suporte. Porém pode ser apenas uma etapa de reseteio e logo converter-se em mínimos maiores e voltar à sua tendência totalmente altíssima. No diário temos aqui uma caída bastante importante, bastante vertical, o movimento já está esticado em velas, aqui desenvolvendo a etapa 4. E veio visitar a média móvel de 200 períodos agora no diário. Veremos se terá alguma lateralidade ou se começará com fundos e topos ascendentes novamente para voltar a testar o topo anterior, já que todo o topo merece ser testado. Na Europa, vamos pelo DAX 30, o índice de Frankfurt. Vemos que no semanal ainda a correção é ordenada, fechou praticamente no doji, deixando uma pequena cauda aí no semanal, e poderia apresentar este movimento, sim, e converter-se em um fundo ascendente, como esse fundo ascendente anteriormente, e voltar a testar o topo aí nos 9.825 pontos este DAX. No diário, vemos que respeitando essa importante zona
de suporte entre os 9.121 e os 9.187 pontos. Agora tem um importante pivô aqui que deve fazer a ruptura desta região aqui, 9.423, importante zona de suporte. Veremos se romperá. Em caso de que faça a ruptura dessa zona de suporte, poderia vir a testar aqui os 8.994 pontos, a barreira aí dos 9.000 neste DAX. Porém, já no intradinho em 4 horas vemos que vem repicando já, um repique com velas de corpo amplo, e poderá vir a testar média móvel de 200 períodos aí no 4 horas. Vamos esperar uma correção mais profunda para pensar em compras. Em Paris, o K40 vemos que no semanal também fechou no suporte, o importante suporte segue neste grande canal lateral entre os 4.100 e os 4.350, deixando aí uma vela de indecisão. No diário, múltiplos pisos, aqui suporte, aqui média móvel de 200 períodos, deixando aí martelo, poderá reverter a situação e começar a repicar este K40. Seguimos, vamos com o AUS 200, o índice australiano. Este índice australiano também está em importante suporte no semanal, 5.090 pontos, importante suporte aqui. Deve fazer a ruptura dessa zona para buscar algum tipo de operação vendedora. Vemos que é um importante suporte mensal também. E no diário, deixando aí velas com caudas, com pavios, velas de indecisão, porém devem repicar. Eu pensaria em compra acima da média móvel, acima desse 5.200 pontos, algum padrão de continuação altista poderia ser. Seguimos com o FTSE, o índice de Londres. O índice de Londres também tocando importante suporte aqui no semanal, se romper 6.182, porém aqui poderá ser múltiplos pisos, e se repicar, próxima resistência 6.633, poderá mover-se nesta lateralidade no semanal. O FTSE, vemos que no diário deixando uma importante cauda longa, sinal de finalização ou de mudança ao menos parcial. Veremos agora a profundidade deste repique, se será ordenado ou profundo. Muito bem, seguimos com o Nikkei, o índice de Tóquio. Este sim é bastante debilitado. Vemos que aqui no semanal tem uma zona fluida, veremos se encontrará suporte aqui nessas cabeças desses pivôs ou se virá até os 14.212 pontos. No diário, vemos que está respeitando, tem a média móvel de 200 períodos, importante zona de suporte, o movimento está bastante esticado já. Veremos se repicará ou se romperá e virá testar esta LTA nos 14.200 pontos aproximadamente. Está bastante debilitado esse Nikkei, porém está bastante esticado já, e a média móvel de 200 períodos poderia ser um importante suporte para este índice. Muito bem, esse é o nosso informativo semanal para índices. Sou o Diogo Suchinski, um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.